Boa noite, gente. Tudo bem? Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas Almeida, CEO da Experts Academy. Hoje a gente vai ter um tema delicado e importante para a gente abordar aqui. O tema hoje é perícia com consciência, visto alguns fatos que têm acontecido, algumas possibilidades ali que já estão se delineando. Então a gente vai falar de conduta profissional, a gente vai falar de interferência das ferramentas, o bom e o mau uso das ferramentas e as estratégias que a gente tem ali dentro também das nossas mãos e do que está sendo oferecido atualmente para que a gente tenha uma conduta idônea e para que a gente possa se desenvolver na profissão da forma correta e com a consciência, mas principalmente com a consciência limpa. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai estar com o Fernando de Jesus, que vai estar justamente conosco discutindo esse tema. Temos bastante gente aí chegando, alguns amigos. Fernando, Davi, temos a Lara, temos a Cecília, temos o Gustavo, temos o John. Todos vocês bem-vindos. É muito bom estar aqui na presença de amigos para estar discutindo um tema tão importante. O Fernando já está chegando aqui, eu estou aguardando a chegada dele para que a gente já possa enviar o convite para ele participar. Eu estou só gerenciando aqui a entrada dele. Vamos lá. Nananana. Me deem só um segundo. Desculpem aí. Eu só estou notificando a ele. Opa, John, já te respondendo aqui, o Marcos Lamas ele vai estar presente com a gente na próxima turma do curso de ata notarial como meio de prova digital, no mês de julho. No mês de julho. Então, se você quiser, me chama depois do privado, tá? E aí eu te dou todos os detalhes. Por enquanto, não temos ainda nenhum evento programado com ele, fora a turma que vai estar acontecendo no mês de julho. E aproveitando aí essa fala, queria convidar a todos vocês, os que ainda não seguem a Experts Academy, a já seguir nesse momento a Experts Academy. E para os que já seguem, convidar os amigos a participar da live e a seguir a Experts Academy. A gente tem bastante novidade, a gente tem bastante coisa boa aqui e está sempre de portas abertas para vocês. O Fernando acabou de entrar aqui e eu já vou convidá-lo a participar. Possa iniciar a discussão do tema. Então, enquanto o Fernando está chegando, quero que todo mundo impulsione ali o algoritmo do Instagram e dê coraçãozinho, manda aviãozinho chamando os colegas para participar. O Fernando está com a câmera invertida, tem que inverter a câmera para participar com a gente. Verdade. Oh, que coisa. Boa noite, Fernando. É sempre um prazer estar aqui com você. Tem muita gente bacana te esperando. Bem-vindos, Valdivino, Jorge, Valesca. Muito bom contar com vocês aqui. Se vocês ainda não seguem a Experts Academy, fica aí o convite para vocês seguir o nosso perfil, acompanhar as nossas novidades. Raquel, bem-vinda, nossa aluna do curso de Inteligência Forense. Um prazer contar com você aqui. Tem um ícone, Fernando, que está disponível do lado da sua câmera. Agora sim, agora estamos aqui. Que bom que a Raquel está aqui presente, Valesca presente também, o Di Bernardes, ou a Di Bernardes também está presente, e o nosso grande convidado da noite, que vai estar trazendo conhecimento de alto nível para a gente hoje, o Fernando. Boa noite, Fernando.
Muito bom contar com você aqui mais uma vez. A gente tem um tema aqui sempre muito importante para discutir juntos e tenho certeza que você vai estar trazendo conhecimento de alto nível para os que estão aqui presentes, que vão convidar também colegas para compartilhar essa oportunidade junto com a gente. E também, quem ainda não segue Experts Academy, vai estar seguindo para acompanhar sempre as nossas novidades. Então, Fernando, antes de mais nada, queria te agradecer mais uma vez pela parceria aqui com a Experts Academy, pela disponibilidade de tempo e queria passar a palavra para você se apresentar para quem ainda não te conhece, dar um salve, uma boa noite. Sim, muito prazer. Boa noite a todos aí. É muito importante, relevante a participação de vocês. É a participação de vocês que faz sentido para nós trazermos a discussão de temas importantes, relevantes para a perícia, de uma forma geral e também de uma forma específica. Parabenizo aí o Lucas pela Expert Academy, pela liderança na área de perícia, tá? E quando nós falamos de perícia, ela não se trata somente de uma perícia judicial, de uma perícia formal. Todos nós, especialmente desse momento agora, nós estamos aí em uma força muito grande da inteligência artificial chegando, ok? É inevitável o que vai acontecer. No entanto, era uma tendência de muitos anos de acontecer o que está ocorrendo agora. Então, isso não foi imediato, já tínhamos notícia que isso iria ocorrer, que isso iria acontecer, e aí reforça mais ainda o pensamento de que todos nós necessitamos ser peritos em uma área. Nós necessitamos ser peritos em área. E o que é ser perito? É você saber, conhecer, desenvolver, apresentar, não é? Conhecimento superior à média das pessoas de determinadas áreas. Ou seja, em que área de conhecimento você é perito ou perita? Que conhecimento que você detém, que é a sua competência essencial. Então, esses pontos nós vamos discutir aqui e trazer também a importância que existe hoje, mais do que nunca, não somente o conhecimento técnico, não é, Lucas? Mas o compromisso, a ética e a consciência de você estar trabalhando e atuando para a justiça. Perfeito, Fernando. Você colocou um ponto ali que ontem a gente estava discutindo com a Andrea no nosso curso de inteligência emocional, porque as inteligências elas não são separadas, elas artificial, emocional, inteligência forense, que está sendo muito discutida atualmente, né? Todas essas inteligências, as inteligências, na verdade, elas derivam do ser humano. Embora a inteligência artificial ela esteja aí num momento de boom, num momento de evidência, cabe a gente lembrar que ela não vai tirar o nosso emprego, ela vai simplesmente facilitar o caminho para quem se tornar um perito, como você mesmo falou. A necessidade urge, mais do que nunca, de você se aprofundar no seu conhecimento, de você desenvolver a sua inteligência emocional, de você não se deixar subverter pela inteligência artificial e utilizá-la como bengala para as suas atividades. E você tem inteligência emocional para aplicar, inclusive, a inteligência forense, que é o conhecimento do seu ambiente externo, que é o conhecimento do seu potencial e também das adversidades, sejam elas oponentes, seja ela no ambiente externo. Mas esse é um tema que você conhece muito melhor e discute muito melhor do que eu. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa importância, né, Fernando, de ser perito na atualidade, de aprofundar os conhecimentos. Isso. Bom, em termos de justiça, os tomadores de decisão de justiça, nas mais variadas áreas, desde do processo investigativo até o cumprimento de pena, até as decisões processuais, em determinado momento, os tomadores de decisão, tanto relacionados a uma parte investigativa, quanto à parte jurídica ou à parte judicial, à parte do processo, vão encontrar determinadas áreas do conhecimento do qual eles não têm o conhecimento suficiente para poder decidir, definir sobre determinados pontos de discussão. Diante disso, eles terão e têm que
recorrer a um profissional das diversas áreas, né, envolvidas aí as áreas forenses, para poder trazer informações que vão ser relevantes, direcionadas ao objeto que é aquele processo. E, a partir daí, tomarem as suas decisões. Enfim, vão necessitar de peritos judiciais, vão necessitar de peritos assistentes para estarem trabalhando isso, quando existe um processo judicial. No entanto, existem muitas situações do qual, preferencialmente, não é necessário abrir um processo, você ir para o litígio judicial, você tentar resolver de forma extrajudicial ou mesmo administrativa. Mesmo assim, é importante ter o conhecimento de um profissional, que tem aquele expertise daquela área, para tomar a sua decisão. O que ocorre na área da saúde, na área da medicina, uma cirurgia séria, grave, do qual alguém vai ser necessário ser submetido, o médico que controla, que organiza essas situações para tomar decisão, vai necessitar de laudos periciais para que ele possa tomar uma decisão mais acertada possível. Diante disso, todos nós, não é, estamos cientes de que cada vez mais a atividade pericial, que é uma atividade de excelência cognitiva, vai necessitar e vão necessitar de peritos profissionais que têm e detêm um conhecimento de expertise e de responsabilidade ética. Responsabilidade ética do comprometimento de que aquelas informações que estão ali no seu laudo pericial, no seu parecer pericial, são informações de fontes fidedignas, não são fake news. Perfeito, Fernando, perfeito. Você falou aí de alguns pontos ali essenciais, principalmente quando você aborda a questão dos procedimentos médicos, né, dos procedimentos ali de saúde. Sim. Hoje, todos os profissionais, inclusive acabamos de ter aqui a Nelma presente, entrando, todos os profissionais estão sujeitos a um processo ético. Inclusive os farmacêuticos, como a Nelma, eles podem ser processados ali por uma imprudência ali na administração de um medicamento, na recomendação de um medicamento, e ela vai precisar justamente nesse momento entender como argumentar. Ela vai precisar ser perita da ação dela. Ela vai precisar se defender. E ela vai se defender como? Não necessariamente através de um processo judicial. Às vezes é um empregador, às vezes é um cliente que vai contestar a atuação dela e ela vai precisar argumentar, ela vai precisar documentar aquela atuação e ela vai ter certeza de que ela agiu com a consciência e com a expertise necessária para justificar que a acusação é falsa. Acontece durante muitas vezes, o Alberto, que acabou de entrar, é dentista, atende crianças, acontece durante muitas vezes dos pais nos acusarem ali de imperícia, de imprudência, de algum procedimento ali utilizado de forma inadequada, e ele vai precisar discutir, através ali da expertise dele, como ele desenvolveu a prática dele dentro das questões adequadas. Dos parâmetros científicos adequados, da ciência do conhecimento dele para aquela situação. Por isso que os profissionais, de agora em diante, necessitam e vão necessitar cada vez mais do conhecimento de métodos e metodologia científica para saber se os resultados que eles buscaram de dados que foram processados e submetidos à metodologia, ao método científico, foram obtidos com qualificação técnica e científica. Perfeito, Fernando. E voltando um pouquinho a falar da questão da inteligência artificial. A gente tem aqui o Tiago, que é profissional de ciência da computação e que vai lidar cada vez mais com o desafio da concorrência da inteligência artificial. E muitos questionamentos têm sido feitos. A inteligência artificial vai tirar o meu emprego, mas eu acredito, e aí queria ouvir a sua opinião, de que a inteligência artificial ela vai exigir, sim, um conhecimento mais adequado do profissional para aplicar a sua expertise, para aplicar os seus conhecimentos da forma adequada e se adaptar
porque o profissional e o ser humano precisa de adaptação a essas ferramentas, inclusive para o seu uso ou para detectar quando o uso dessas ferramentas eles são inadequados. O que é que você acredita, Fernando? Muito bem. A sua pergunta faz muito sentido, porque ela vai ao encontro do nosso tema, né? De perícia com consciência. Né? Essa discussão de ciência com consciência partiu até de um filósofo da ciência muito famoso, que é o Edgar Morin. O Edgar Morin escreveu um livro, Ciência com Consciência, Ciência com Consciência, e eu tive o prazer de estar, né, e ter, né, um autógrafo do Edgar Morin, autógrafo dele aqui, que Olha que é um prazer, maravilha. foi maravilha. Eu estava em São Paulo e tal, e aí tive o autógrafo do Edgar Morin no lançamento desse livro, e a palestra que ele proferiu nesse livro. Muito bem. Dentro desse livro, ele fala muito sobre as mudanças de paradigma. O que é uma mudança de paradigma? O Thomas Kuhn, também foi um filósofo da ciência nos anos 60, publicou um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. Neste livro, ele traz a discussão sobre paradigma. Então, se falar sobre paradigma, graças ao Thomas Kuhn. Ok. Só que Thomas Kuhn disse mudança de paradigma. Então, se alguém conhece realmente esse livro, conhece bem a ciência do Thomas Kuhn, não fale de quebra de paradigma, porque não é quebra de paradigma. Por que não é quebra de paradigma? Porque você não apaga o que foi produzido de ciência e feito anteriormente. Somente agora que temos um paradigma mais eficiente, mais eficaz, no caso, paradigma de inteligência artificial. Eu prefiro falar paradigma de redes neurais artificiais, porque eu creio que ainda os sistemas estão um pouco longe de se aproximar da inteligência humana. Então, de redes neurais artificiais, que é um novo paradigma. Esse novo paradigma, ele vai fazer confronto, ele vai estar estabelecendo novas formas de atuação, como você bem falou no início, né? Para que as pessoas utilizem, pensem e reflitam de que aquelas atividades repetidas, aquelas atividades das quais você, com uma rede neural artificial, você consegue fazer de forma rápida, melhor, você use, você utiliza. Sistema semelhante aconteceu na história do homem, relacionado à máquina a vapor. Ou seja, a máquina a vapor, as máquinas, vieram contrapor a necessidade de força bruta humana. Então, com o passar dos anos, não é, uma máquina a vapor, um caminhão, um automóvel, outras máquinas, produziam muito mais força e resultado do que centenas, dezenas ou até milhares de homens. Então, diante disso, não se precisou, nos anos posteriores ou nos anos recentes, pessoas que só têm uma força bruta. Mas desapareceu a necessidade de força bruta? Não. Em algumas situações eventuais de esportes, em MMA, por exemplo, aquela luta de MMA vão necessitar lutadores com força bruta. Sim. Mas a quantidade de profissionais que precisam, vão vender sua força bruta, desapareceu. Depois entrou o paradigma cognitivo, que é do conhecimento, da expansão do conhecimento, que, com o surgimento de tecnologia de informações, primeiros computadores, armazenamento de informação, banco de dados, base de dados, fez com que, não é, as questões meramente cognitivas de armazenamento de memórias fossem feitas por máquinas de uma forma um pouco mais eficiente, vamos dizer assim. Né? Agora, um novo paradigma que surgiu é o paradigma justamente da inteligência artificial, que eu chamaria de redes neurais artificiais, que vão impactar. O que nós temos é nos ajustar e nos adaptar ao encontro, né, das ideias lá do Gauss, né, que é um biólogo que dizia o seguinte: as espécies que sobrevivem nas grandes mudanças não são as espécies mais inteligentes, mas aquelas que se adaptam melhor. Perfeito, Fernando, perfeito. Eu estava acompanhando uma discussão num grupo profissional ali, de profissionais da área de marketing,
e eu acompanhei ali aquela dicotomia, porque a gente vive hoje num mundo muito dicotômico, né? Hoje a gente vive num mundo de polarizações, então não existe o meio termo. E esse Sim, meio termo é justamente o que a gente busca, que é a pessoa que vai se adaptar. É a sim, pessoa que sabe se equilibrar e que vai justamente transitar entre esses dois extremos e perceber como aproveitar o melhor dos dois mundos. E sim, um desses extremos justamente falava sobre isso. Ah, mas a inteligência artificial, ela é péssima, porque ela não está pensando nos profissionais. Ela vai desumanizar. É uma distopia. E realmente é uma distopia. Realmente a gente vive hoje naquele cenário que muitos que estão presentes aqui na live não acompanharam ali, aquele cenário do Blade Runner, que é um cenário meio extremo, uma ficção ali sim, desenhada, mas onde a gente vive com tarefas humanas sendo automatizadas. sim. Porém, se diferencia aquele que sabe aproveitar, então ele está no meio termo, e que não usa na totalidade e não se apoia somente nas ferramentas artificiais, porque essas ferramentas artificiais elas perdem justamente numa das coisas que mais nos aproxima, que é a humanidade. Então as tarefas elas acabam ficando mecanizadas e o ser humano rejeita. Então você não se adaptou, você vai ser tão descartado quanto quem não utilizou aquelas ferramentas Sim. para aumentar a sua produtividade no sentido de tempo, de você ganhar, como você mencionou, ao invés da força bruta, você ganhar agilidade no seu trabalho. Exato. E também aquelas tarefas as quais são repetitivas e às vezes até monótonas, elas vão ter a tendência a desaparecer. Mesmo porque o ser humano é muito mais do que aquilo, do que as tarefas monótonas que existiam antes. No entanto, o ponto de inflexão é esse. Nós temos que refletir, parar e pensar que se um aplicativo, se você está com receio de um sistema te ameaçar o seu trabalho, você é pessoa que precisa de mudança. Não é o sistema que você tem que quebrar. É porque você precisa de pensamento crítico, você precisa de metacognição, você precisa de atualização profissional, você precisa de interdisciplinaridade, você precisa de transdisciplinaridade. Você precisa investir em seu conhecimento. Não é a ameaça de um sistema, porque aquele sistema vão ter problemas, vão ter dificuldades, porque eles vão ser bem solucionáveis, vamos dizer assim, para as tarefas de menor esforço cognitivo. Agora, as tarefas de alto esforço cognitivo, de utilização de banco de dados, de informações, que vão trazer para vocês, vão demandar cognição suficiente para isso. Então, você vai precisar de conseguir desenvolver novas competências. Você vai precisar de investir no seu aprender a aprender, porque de repente você vai precisar de um conhecimento que ainda não está tão disponível assim em cursos que estão sendo oferecidos. Aí vem Perfeito. ao encontro da Expert Academy, buscando trazer cursos diferenciados no mercado, voltados para o futuro. Não pode ser cursos voltados para o passado, porque o passado se venceu, o passado ficou inválido. Precisamos de conhecimento, precisamos trazer informações, tipo a discussão que nós estamos tendo aqui, para o futuro. Perfeito, Fernando. Você tocou num ponto extremamente bacana, uma coisa que a gente aqui, como empresa, acredita, né? O ideal, quando eu resolvi desenvolver a Experts Academy, é que a gente traga não aquele conteúdo trivial, não aquele conteúdo raso e repetitivo. A gente está falando aqui justamente de desenvolver o intelecto. E muitas coisas que as pessoas não percebem é que hoje a gente tem se estabilizado e se encostado, desculpem aí a preguiça, a nossa audiência, desculpem a palavra, né? A gente tem se encostado na preguiça. Então a gente vai fazer um curso e muitas vezes
alguns alunos com quem eu conversei, querendo se matricular no curso de perícia, elaboração e estrutura de documentos periciais, vem me perguntar: ah, mas nesse curso a gente vai ter um modelo de laudo? Eu disse: não, gente. O objetivo do curso não é você ter um modelo, até porque o laudo não é um modelo. O laudo, ele precisa ser elaborado, ele precisa ser construído, desenvolvido. Então, não é repetição. E é justamente isso que a gente busca. E aí a gente impacta ali em problemas de repetição, de fórmulas e de falta de reflexão que, infelizmente, resultam ali no que aconteceu com o laudo do helicóptero do filho do Alckmin, que simplesmente copiou um modelo, que seguiu ali um padrão sem reflexão. E aí, novamente, a gente volta ao nosso tema, perícia com consciência. Eu queria que você falasse um pouquinho, Fernando, desse curso que a gente tem, que alguns alunos estão presentes conosco aqui na live, ex-alunos, que eu agradeço. E queria que você falasse também um pouquinho sobre a importância da construção desse laudo sem estar repetindo modelos e a reflexão como ciência pura e aplicada. Um ponto importante, né, que você trouxe justamente na discussão é de que nós, como profissionais da área pericial, e desejamos ser profissionais com qualidade na área pericial, nós temos que entender que nós somos cientistas forenses. Cientistas forenses. Fora do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, enfim, países de língua anglo-saxônica, a palavra que se dá ao perito que atua na área forense, área tribunal, é de cientista forense. Eu acho mais até adequado. Acho mais adequado. Por quê? Perito é aquele que sabe muito bem de determinada profissão. Então, alguém que seja um pintor famoso, renomado, é um perito. Perito da área do qual ele pinta, um escultor, mas ele não é necessariamente um cientista. Então, cientista forense é aquele que vai utilizar de metodologia, método, forma de obter, classificar, processar informações, depois trazer resultados dentro de um processo relacionado às questões de justiça, por isso forense, por isso o nome forense, e da responsabilidade que é o resultado disso. Diante disso, agora com a chegada do ChatGPT e outras situações de inteligência artificial que vão chegar, né? Se tem notícia de um Google, está aí trabalhando para acelerar mais ainda o que o ChatGPT é hoje, será pequeno até o último, ou o final do ano, ou até o final do ano. Então, aquele profissional do copia-cola vai para o ChatGPT, apanhar alguns dados e informações, fazer um ajuste ali e encaminhar o documento dele, adequado. Não é? Ou seja, nós vamos ter profissionais copistas de um e do outro. Vai ser semelhante do SUV no Brasil, o modelo de SUV no Brasil. Todos estão ficando iguais. Todos estão ficando iguais. Porque um está copiando do outro. Só que isso para uma solução forense, isso para soluções que vão necessitar, as soluções do dia a dia, vai se mostrar inadequado. E aí vão precisar de ter profissionais, ou buscarem profissionais, de que não são copistas e colistas. São profissionais de construção de conhecimento. Por isso, um curso que vem trazer a discussão perícia, estrutura e elaboração de laudos periciais, é primeiro preparar aquele indivíduo para ser perito. Quais são as qualidades, competências importantes e relevantes para que ele se prepare como pessoa, ele se desenvolva para tal. O segundo, que ele consiga ter um conhecimento básico sobre ciência e metodologia, porque ele é um cientista forense. E sendo um cientista forense, ele é anticientista. E ele sendo cientista, ele tem ter a consciência, né? E ter a responsabilidade do conhecimento dele da área de ciência. Diante disso, ele conseguir elaborar o documento pericial, pode ser um laudo, pode ser um parecer, que possui estrutura, possui formas, maneiras na sua escrita, formas, maneiras da sua elaboração, diferente de um artigo científico, ou diferente de uma petição. Por quê?
possui características próprias para atingir determinada finalidade, para ser apresentado ou apresentado à justiça. Aí vai surgir a importância mais ainda dos pareceres periciais, dos peritos assistentes. Porque aqueles laudos copistas, vamos dizer assim, que de repente pode ser apresentado até um muito parecido com o outro, né? Às vezes quando tem mais de um laudo, um parecerista, um perito assistente pode trazer informação nova, relevante, importante, e aquele perito vai incorrer o risco, que nós chamamos de risco pericial, do seu laudo não ser acreditado, do seu laudo não ser levado em consideração, e a sua carreira está finalizando. Perfeito, Fernando, perfeito. Você colocou aí alguns pontos muito importantes. A questão de encarar a perícia, infelizmente, eu acho que a gente precisa ser duro, às vezes. E nesse momento, diante dessas situações lamentáveis que eu tenho acompanhado na atualidade, eu acho que a perícia ela precisa ser encarada exatamente como uma ciência séria. As Sim. pessoas precisam estudar, as pessoas precisam se atualizar, as pessoas precisam passar a realmente encarar a perícia como uma profissão séria e que precisa ser levada com seriedade. E para ser levada com seriedade, você precisa estudar. Não adianta você somente se capacitar com conhecimentos técnicos se você não se capacita com o entorno, se você não se capacita com a forma. Você é um perito de enfermagem forense, por exemplo. Sim. Não adianta você ter o conhecimento somente pertinente à enfermagem. Você é um perito de computação forense. Não adianta você ter o conhecimento só de TI. Técnico. Você não pode se valer somente do técnico. Você tem que se valer da estrutura. E é justamente essa falta da valia da estrutura que faz com que um perito da polícia científica faça um laudo sem o rigor técnico. Sim. O que é que você considera, Fernando? Eu tenho visto os meus colegas se deparando cada vez mais com críticas aos laudos que têm aparecido. O que é que você considera ali que tem causado essa piora nesses laudos que têm aparecido, Fernando? Muito bem. Eu discuto esse assunto, eu tenho um livro que trata muito sobre essas discussões, esse livro, Ciências Forenses, o Perito e o Laudo. Ciências Forenses, o Perito e o Laudo. Bom, por que esse livro leva esse título? Ciências Forenses, o Perito e o Laudo. Porque antes de tudo, ele tem que ser um cientista forense, ele tem que conhecer justamente quais são as formas, metodologia da sua área de expertise e tal. Segundo, o perito ele tem que conseguir desenvolver capacidades suficientes para a sua atividade pericial. Ok? Tá. Ou seja, não somente o conhecimento técnico, mas ele tem que saber escrever, apresentar as informações que foram recolhidas e foram coletadas, quais foram os procedimentos que ele utilizou para isso, conhecer qual é a metodologia da sua área específica. Um exemplo, uma colheita de material gráfico padrão, que é muito importante e relevante em confrontos de assinatura sob o ponto de vista do método grafotécnico. O método grafotécnico ele foi um resultado que se obteve durante muito tempo de discussão de outros métodos que vieram antes dele, né? O método grafonômico, o método grafológico, de que deram alguma contribuição e que chegou-se ao método grafotécnico, que foi apresentado inicialmente lá nos Estados Unidos, nos tribunais, para ser aceito como sendo uma ciência forense, a partir daí criar credibilidade nos tribunais para os juízes aceitarem aquilo como sendo uma prova pericial objetiva. Então, diante disso, se você é um perito documentoscópico, grafotécnico, é importante, é relevante você ter o conhecimento da ciência de onde ela veio, ou como ocasionou, como surgiu. Por que eu estou trazendo essa discussão? Porque o Hans Gross, que foi um juiz de instrução, que escreveu o primeiro livro denominado Todos os Sistemas de Criminalística, lá em 1896,
é que trouxe a importância da aplicação das ciências variadas para soluções que vão existir nos tribunais. E o próprio Hans Gross, que cunhou, elaborou o termo criminalística, né, que hoje em dia se chama-se de ciência forense, que no passado chamava-se mais de criminalística, porque a sua aplicação foi mais para a elucidação criminal, e hoje é aplicada às mais variadas situações, tanto civis, trabalhistas, criminais e outras, é que conhecendo essa história, essa interface, é que vai se entender que a ciência forense, elas são ciências forenses. Ou seja, você vai utilizar determinada área de conhecimento, a interface de outras áreas de conhecimento também. Então, um perito, ele é um profissional altamente especializado, é um profissional de alto custo, né? E nas polícias civis, aí, as polícias criminais, o perito é o profissional de maior custo que tem na polícia, pelo investimento que é feito, na atualização dele, pela experiência acumulada que tem, né? E tal, e isso conseguir entender essa deontologia de ser perito, para que você seja um perito realmente que esteja qualificado, um perito acreditado pelo seu trabalho, pela sua competência. Tá bom? Isso vai refletir em quê? Na confiabilidade por meio de quê? No documento que você apresenta, documento pericial, que é o laudo pericial, ou parecer pericial, ou algum relatório extrajudicial do qual você possa fazer. Então, você tem que entender muito bem a aplicação de cada tipo de documento e também ter um domínio básico, um domínio importante, fundamental, de linguagem científica. Ou seja, existem laudos periciais que o perito elabora o laudo, não consegue aplicar a norma da BNT. O laudo é totalmente disforme de situações. Ou seja, as citações são feitas de forma inadequada. Não é? Então, é importante que você entenda que as regras de citações que existem na elaboração de laudos periciais é a regra da BNT. Porque isso traz um padrão de leitura, uma melhor leitura para aquele usuário das informações. E o usuário das informações, ele gosta, ele admira um laudo pericial que soluciona a tomada de decisão dele. Por quê? O laudo pericial tem que conseguir atender os objetivos que foram solicitados para o perito. E o perito tem que conseguir entender isso. Por isso que a atividade pericial é uma atividade de alto nível cognitivo, é uma atividade de esforço e desenvolvimento das áreas pré-frontais, do córtex pré-frontal, que são as áreas mais sofisticadas do ser humano. Perfeito, Fernando. Tem um ponto aí que você colocou que as pessoas sempre perguntam, que é a questão do profissional ser altamente qualificado e, obviamente, muito bem remunerado. Dentro das polícias, você colocou que é uma das profissões mais bem remuneradas, um dos cargos mais bem remunerados. E isso é um dos motivos que a profissão desperta tanto interesse. Porém, a gente tem ali, por outro lado, a questão da perícia judicial e da perícia extrajudicial, que muitas vezes tem a ilusão de que você vai se chegar milagrosamente, porque você não tem a necessidade de um concurso, a o prestígio e principalmente a remuneração do perito criminal, que é concursado, né, a nível federal ou estadual, obviamente, e a desilusão quando os trabalhos começam a aparecer. E aí eu sempre falo para as pessoas, gente, milagre não cai como chuva, não cai do céu, não Sim. adianta. A chuva, inclusive, para cair, ela precisa evaporar a água. Então, a água ela tem que vir de algum lugar. Então, o trabalho, ele é árduo, não existe milagre. Como dizem aí os ditados ali norte-americanos, there's no free lunch. Não tem almoço grátis. Não existe ali a possibilidade de você colocar um pé nas costas, escrever um laudo no chat GPT e ter uma excelente remuneração. Primeiro, para você ter uma excelente remuneração, você vai precisar de método científico, você vai precisar estruturar muito bem o seu laudo e você vai precisar de uma rede de confiança para que você tenha nomeações constantes, para que você tenha
pessoas que procurem você constantemente para que você faça assistência técnica ou para que você escreva ali um parecer técnico no caso de uma perícia extrajudicial. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre esse milagre dos salários que as pessoas estão buscando, Fernando. Muito bem. Realmente, nós temos, assim, às vezes, para determinadas áreas, né? Em especial, às vezes, a área contábil, a área de informática, enfim, na área contábil, às vezes, um laudo contábil, o valor de honorários, um valor muito alto. No entanto, o tempo de elaborar um laudo pericial contábil pode ser de 5, 6 meses, 7 meses, né, de trabalho. Pode ser que você precise de uma equipe atuando em conjunto com você. Normalmente, você vai precisar de um profissional de tecnologia, de informação. Então, na realidade, muitas complexidades, né, envolvidas na elaboração de um laudo, por isso o valor termina sendo um valor, às vezes, muito alto, que não é aquele valor líquido que seria para um perito, vamos dizer assim. Né? É um exemplo de um laudo pericial contábil. No entanto, o ponto importante de você refletir, né, se você deseja ou está já atuando na sua área profissional de expertise, é agregar valor. O que ou em que o seu laudo pericial diferencia-se de outros laudos periciais de outros profissionais que estão concorrendo com você. Primeiro ponto. Segundo ponto, você como perito judicial ou perito assistente, você é um profissional liberal. Então você não pode ter mente, modelo mental de perito concursado. Porque o perito concursado, ele inicia sua carreira na terceira classe, ele termina se aposentando como classe especial e continua a mesa dele cheia de trabalho. Ele não precisa procurar trabalho. O trabalho procura ele. O perito judicial, já o perito assistente, é o inverso. Você, como profissional liberal, você vai ter que apresentar, você vai ter que fazer a sua rede de relacionamentos, você vai ter que construir o seu portfólio, o seu currículo, os cursos dos quais você fez e a qualidade do seu trabalho. Essa qualidade do seu trabalho é que vai dar o quê? O diferencial de você ser escolhido em detrimento de outros profissionais daquela mesma área. Agora, se você reflete, você vê que, né, você não está conseguindo trazer esse diferencial competitivo, porque cada vez mais nós estamos tendo aí um mercado competitivo, né, relacionado com as questões profissionais, questões de atuação profissional, você tem que encontrar como, de forma, que maneira você pode desenvolver melhor a sua carreira. E aí isso vai partir de um bom diagnóstico da sua autoanálise, enfim, de como que isso vai ocorrer, como que isso vai ser desenvolvido, né? Como vai ser a qualidade do seu trabalho apresentado. É esse que vai ser realmente o diferencial, tanto quanto o perito judicial, no caso do laudo pericial, como também perito assistente da elaboração do parecer pericial, que é muito relevante dentro do processo de tomada de decisão. Perfeito, perfeito, Fernando. Você tocou num ponto ali da questão de se diferenciar no mercado de trabalho. Quero dar um oi aqui ao vivo para a Sol, minha querida, nossa querida aluna, né, Fernando? Tá acompanhando a gente sempre. A Renata acabou de entrar também, que provavelmente vai ser nossa aluna em breve também. Bem-vinda, Renata. Helenice, bem-vinda. E aí, só para a gente continuar, essa questão do se diferenciar, Fernando. Muita gente confunde a diferenciação com a superexposição. E aí eu queria justamente comentar com você sobre uma das questões que tem me incomodado na atualidade, que é o uso de símbolos, que é o uso das redes para uma exposição inadequada, que é conduta inadequada, como lamentavelmente aconteceu recentemente. Eu acho que eu posso citar publicamente o nome, porque não é segredo para ninguém. A conduta do perito Molina. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, já que a gente está falando de consciência, da questão da conduta em rede, fora dela, da questão do uso do símbolo, da superexposição. O que é que você considera
dessas questões, Fernando? Um ponto importantíssimo, né, de que o nosso comportamento, especialmente hoje, o nosso comportamento digital, né, o que eu escrevo, como eu penso, o que eu apresento, né, o que eu posto, vamos dizer assim, isso tudo está relacionado justamente ao meu portfólio. Ou seja, isso vai estar relacionado justamente a minha ética, quando se tratar, em especial, do ponto de vista profissional. Né? Então, isso tudo impacta, isso tudo importa, né? Porque uma notícia ruim, ela tem uma aderência muito maior do que notícias boas, vamos dizer assim. Ou seja, e o perito, coitado do perito, o perito paga um preço muito alto com isso. Por quê? Ele pode ter uma carreira longa, ilibada, e basta um caso ou a ocorrência de um determinado caso para manchar aquela carreira, para criar problema nessa carreira. Bom, nós temos aí na história da perícia, vamos dizer, privada, extrajudicial, né? Que é o caso de um perito de Campinas, lá que é o Badam Palhares, ficou muito famoso no passado por inúmeras situações, e que a participação dele em um único caso fez com que ele desaparecesse, né, da sua atuação profissional. Né? Um caso de repercussão no Brasil, enfim, e as considerações foram meio tergiversadas, assim que aconteceu, de muito discutíveis, né? E isso trouxe muito impacto, né? Então, o perito, ele carrega consigo esta responsabilidade, essa responsabilidade. Não somente o perito privado, o perito judicial, ou o perito assistente, o perito criminal, se é o mais ainda, né? Porque o perito criminal, que é o perito oficial, ele corre risco até de responder processos do artigo 142 lá do CP, do Código Penal, falsa perícia. Né? Então, ocorrem problemas relacionados também com isso. O ponto importante e relevante é de que, se você não é coerente com as suas apresentações, a sua fala, e quando você também se põe de forma fundamentada nas suas defesas, né, nas suas ideias e tudo, você pode ficar tranquilo de que a questão de ter opiniões, ideias contrárias, em especial para assuntos que geram realmente polêmica, porque a ciência, ela progride, a ciência não para, ela está em constante evolução. E no próprio livro do Edgar Morin, ele fala que a ciência é baseada justamente nas ideias do Popper, é de que a verdade hoje são verdades temporárias. Por que verdades temporárias? Até que elas vão ser postas em discussão ou vão ser falseadas. Sendo falseada, não quer dizer que ela era mentira, não. Quer dizer que existe uma verdade que é a melhor verdade do que existia anteriormente. Diante disso, a ciência vai estar em constante e tem que estar em constante aprimoramento, em conjunto com o profissional de perícia, o perito do qual se espera a sua atualização. Entendeu? Perfeito, Fernando, perfeito. Bem, eu acho que a gente tem ali que refletir em conjunto sobre todas essas questões. Eu acho que a gente precisa trazer a consciência tão necessária para todos os nossos campos na atualidade, já que a gente vive um mundo ali de dicotomia, de extremos, a gente vive um mundo de necessidade ali, de diferenciação, mas ao mesmo tempo uma pressão para todos nos tornarmos cada vez mais iguais, e a gente vive nesse conflito constante. Mas eu acho que esse conflito ele só vai se resolver a partir do momento em que a gente tiver o nosso intelecto desenvolvido. E agora, mais do que nunca, com a pressão da inteligência artificial, a gente tem esse desafio de equilibrar o nosso intelecto dentro de uma realidade onde a inteligência artificial ela não venha, como vem sendo dito por alguns extremistas, tirar empregos, mas sim melhorar as nossas condições de trabalho, melhorar o nosso emprego e melhorar a nossa atuação. Acho que mais do que nunca a gente precisa de consciência, a gente precisa pensar nos nossos atos, a gente precisa pensar como a gente se posiciona dentro das redes sociais, que são uma ferramenta, sim, importante,
mas que precisa de cautela no seu uso. E, mais do que tudo, a gente precisa, como você mencionou, né, Fernando, de conhecimento, porque esse conhecimento vai trazer consciência na a nossa atuação. E aí, como você mencionou, a gente traz conhecimento. Nosso objetivo aqui da Experts Academy é trazer o conhecimento diferenciado, e é por isso que eu me orgulho de ter como parceiros nessa jornada profissionais como você, profissionais como a Andrea, que aborda um tema tão importante de inteligência emocional, como o Elano, que é o primeiro brasileiro a ser diretor da sede mundial da Interpol em Lyon. Você que fez um trabalho belíssimo ali de cadastrar ali, de fazer um relatório de todas as perícias realizadas no Brasil. Enfim, a gente traz profissionais desse nível para que a gente possa estar trazendo conhecimento, possa estar trazendo diferencial de carreira e para que todos tenham o salário que eu acredito que Sim. todos merecem, com dignidade, né, Fernando? Isso. Então, pelo avançado do nosso tempo, eu queria que você falasse rapidamente sobre os cursos que você tem aqui com a gente e já fizesse um convite para a nossa próxima turma, que vai começar dia 30 de maio. Isso. Você tocou num ponto muito importante, que é o conhecimento, só que a busca e a procura e a seleção do bom conhecimento. Porque é muito mais difícil você desaprender o que você aprendeu errado do que você não ter aquele conhecimento. Verdade. Então, a decisão tem que ser muito acertada e com muito cuidado. Muito bem. Os cursos que eu tenho, justamente é a nossa próxima turma, turma número 2, do curso Perícia, Estrutura e Elaboração de Documentos Periciais. E temos também uma nova turma a ser formada no nosso curso de Inteligência Forense. Né? Esse curso sobre perícia, estrutura e elaboração de documentos periciais vai estar relacionado justamente à questão de ética, a questão de elaboração de laudos periciais, checklist de laudos periciais. Nós vamos estar comentando um checklist bem detalhado do laudo pericial, para você ver se existe alguma incorreção nessa elaboração de laudo pericial. Falamos sobre princípios de metodologia científica, metodologia da ciência e métodos, né, que possam ser aplicados justamente para as questões periciais. E quem é o perito? Que características, que qualidade, que habilidades, né? Que conhecimento, habilidades e atitudes são importantes e são relevantes para a atividade pericial. E esse ponto toca muito em um assunto que é relacionado à ética, porque o Stephen Kant disse o seguinte: quando percebemos que não alcançamos aqueles objetivos que nós foram estabelecidos, a tendência é reduzir o rigor ético e não reduzir a ambição. Então, isso é um ponto para ser bem refletido, que muitas das vezes, por não ter alcançado o objetivo que desejaria alcançar, sob o ponto de vista de metodologia científica, sob o ponto de vista ético, às vezes reduz justamente a ética para poder alcançar aqueles objetivos. E diante disso, nós podemos falar que perícia sem consciência é a ruína da justiça, porque muitas das vezes a decisão de um determinado processo está relacionado à elaboração de um laudo pericial, elaboração de um parecer pericial justo, de um parecer do qual as pessoas vão depender a vida e a reparação da vida delas em determinado processo. Perfeito, Fernando, perfeito. Bem, então, gente, sem mais tempo para ampliar as discussões, mas a boa notícia é que essas discussões, elas têm a oportunidade ali para quem ingressar na turma de serem ampliadas a partir do dia 30 de maio. Então, quem quiser aproveitar essa chance, o Fernando está com uma nova turma do curso de Perícia, Estrutura e Elaboração de Documentos Periciais. Quero convidar todos vocês a participar dessa turma. Como ali um presente de boas-vindas, eu vou estar até amanhã oferecendo um desconto para todos que quiserem ingressar. Basta mencionar que vocês assistiram a live e vocês vão ter direito a um desconto especial para ingressar nessa turma. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve presente aqui nos ouvindo, a cada um que vai ouvir ou que está ouvindo a live aqui
na versão gravada, que vai estar disponível no nosso canal do YouTube ou pelo feed do Instagram. Então, se você também não chegou no início e quer rever o que a gente discutiu, basta acessar o nosso canal do YouTube ou feed do Instagram. E, principalmente, e mais uma vez, quero convidar, ou quero agradecer, na verdade, o Fernando pela excelente contribuição aqui de conteúdo para o nosso público, para o nosso canal da Experts Academy. E, sem dúvida, agradecer pela parceria e deixar as palavras finais de encerramento para você, Fernando. Agradeço muito a todos, ex-alunos e ex-alunas, e pessoas convidadas, pessoas que se interessaram pelo assunto, que dedicaram um tempo aí das atividades, né, que vocês têm, para estarem aqui. E desejo ter deixado algumas informações, algumas ideias que possam ser úteis, né, para a carreira profissional de vocês como peritos, ou a carreira profissional de vocês que já possuem como sendo peritos, porque tinham pessoas aí já da área da perícia, né, assistindo aí justamente essa nossa palestra, e agradecer também o Lucas na liderança da Experts Academy, trazendo conhecimentos aí de ponta, conhecimentos inéditos e cursos inéditos para os profissionais do Brasil. Maravilha, Fernando. Muito obrigado. Obrigado a todos. Kelly, bem-vinda. A gente está encerrando. Espero que você consiga acompanhar depois os conteúdos ali offline. E para todos, uma boa noite. E só ressaltando uma coisa, já que você falou em conteúdo inédito, Fernando. O nosso curso de inteligência forense é o único curso com esse tema no Brasil. Então, quem quiser também participar do curso de inteligência forense, está convidado, tá? A turma vai acontecer em agosto. E quem precisar de mais informações, segue a gente aqui no Instagram, segue as nossas redes sociais e basta me mandar mensagem no inbox, no WhatsApp, que a gente passa mais informações, tá bom? Gente, um grande abraço, meu muito obrigado a todos vocês. E mais uma vez, Fernando, muito obrigado pela excelente noite. Um grande abraço, gente. Até a próxima. Muito grato a todos. Muito grato. Tchau.